Oi, gente, sou Mariana Oliveira, uma das facilitadoras daqui da Formação em ACP, e eu tô essa semana ajudando, né, a fazer essa semana especial de lives. Hoje a gente vai receber a Gabriela Ribeiro, que acabou de entrar, nossa convidada, e a gente vai conversar sobre ludoterapia hoje. Vou convidar aqui a Gabi para ela já entrar. E quero aproveitar também para falar um pouquinho com vocês sobre a nossa turma online, que a gente vai iniciar no próximo. Tá bom o áudio? Me digam se tá bom o volume, se tá tudo ok. Oi, Fê, tudo bom? Oi, Gabi! Oi, tá Linda! me ouvindo bem? Tá super ok. Pra mim Ah, tá então ok. ótimo. Acho que também tá dando pra ouvir, tá, né? Tá ok também. Pronto. Comecei só me apresentando. Uhum, Aí vou falar só um pouquinho da turma online, e depois já vou pedir uhum, para você se apresentar e a gente começa a conversar sobre o tema de hoje, tá certo? tá bem, combinado. Ontem, algumas pessoas entraram em contato com a gente no direct perguntando sobre o curso. Então, eu queria falar um pouquinho de como é que funciona, para ficar Uhum, aqui também. É mais fácil a gente explicar por vídeo do que por texto, mas se ficar mais alguma dúvida, vocês podem mandar no direct. Então, a formação, a gente começou com a turma presencial aqui em Fortaleza, e a gente tem também, além da turma presencial aqui, a gente tem também a turma online, que a Gabi, inclusive, foi nossa aluna na primeira turma. sim. E era uma das pessoas que ficava, ai, como eu queria participar da formação, mas eu não tenho como ir para Fortaleza todo mês. E aí, baseado nisso, a gente criou essa turma online. Ano passado a gente iniciou a primeira, então é algo que já existe antes desse período, né, de isolamento social. Agora, muita coisa está migrando para online, mas a gente já tinha feito esse movimento há um tempo atrás por querer realmente expandir e conseguir alcançar pessoas de outras cidades. E aí, o nosso curso de formação online, ele tem 10 meses de duração. Todo mês é um tema diferente, então a gente começa falando sobre os principais conceitos na CPE, terapia centrada no cliente, mas a gente vai aprofundando cada vez mais e entrando em áreas específicas também. Então, lá no final, tem o meu módulo sobre relacionamento e sexualidade na CPE. A gente vai trazendo Maravilhoso. arte terapia, ludoterapia, a gente vai trazendo vários temas específicos e aprofundando ao longo desses meses. E aí a gente tem encontros quinzenais, sempre sábado de manhã. Então, esse é a forma como funciona o curso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, que aí no final a gente tanto vai tirar dúvidas sobre o tema de hoje, que é a lutoterapia, como também sobre o curso. Gabi, se apresenta para a gente, conta um pouquinho da tua experiência, e aí depois a gente já entra no nosso tema de hoje. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, a Mari. A formação em ACP e as pessoas que compõem essa formação são pessoas muito especiais para mim, de várias formas. E, enfim, eu quero agradecer, né, estar aqui nessa troca. Meu nome é Gabriela Ribeiro, como a Mari já me apresentou. Eu moro em Belém. A formação em ACP eu realmente queria muito fazer em Fortaleza. Gosto muito do trabalho da galera de Fortaleza. É um pessoal que está estudando sempre também, traz uma perspectiva muito boa, soma bastante, né? É, tá, eu sou psicóloga, sou ludoterapeuta. Meu foco principal atualmente, já tem um tempo, é criança e adolescente, né? Apesar de atender algumas outras demandas também. Quando tu fala para eu me apresentar, Mari, é para eu falar tudo? É para eu falar alguma coisa específica? A Aquela gente coisa começa com... primeiro do currículo, né, que a gente divulgou, mas que as Ah, pessoas tá. podem saber, assim, especialização, curso de ludoterapia que você fez, play therapy, pode falar um pouquinho disso. E aí depois a gente já vai entrando no primeiro Tá, tema, que é então eu a acho que... terapia, né? E, Tá. pronto, para facilitar o teu processo de apresentação, falar assim, como foi que você escolheu essa área de atuação, como foi que você se especializou nisso, porque muita gente que está aqui, eu acho que tem gente que já está trabalhando e vai ter dúvidas, Uhum. curiosidades sobre a prática mais específica, mas também tem muitos estudantes que querem trabalhar com crianças. Então, acho que Tá. é bem legal trazer a tua experiência também. Uhum. Então, na verdade, eu vou considerar que a gente vai começar, então, porque para mim, uma das marcas em relação à ACP e a trabalhar com a ACP é o quanto que o nosso processo pessoal, ele não é diferente do nosso processo profissional. Eles caminham de mão dadas, né? Isso é uma coisa que eu, inclusive, sempre falo para os meus alunos.
quando eu trabalho com alunos queridos, maravilhosos, que já estão no estágio, ou com pessoas também que estão nesse processo de iniciar a clínica, o próprio atendimento, né, dentro da ACP. O meu percurso dentro da graduação da UFPA, eu encontrei o plantão psicológico junto com o Emanuel Meireles, que eu estava aqui falando conosco, e foi um grande encontro, né? Na época a gente não atendia criança no plantão, que ele explicou, inclusive, isso ontem. E daí eu encontrei a CP, comecei a trabalhar com a CP junto com o Emanuel. Fiz clínica junto com o Emanuel também, né? Toda a minha formação foi junto com ele a partir desse início, que eu, inclusive, sou muito grata, porque foi uma formação incrível. E eu fui para a residência multiprofissional em saúde. Então, eu tenho um percurso dentro da área da saúde também. Dentro da minha residência foi em cardiologia, no hospital aqui de Belém. E a minha primeira clínica, que a gente fala que roda, né? Dentro da residência a gente roda em setores, né? Foi a clínica pediátrica. Então, foi o meu primeiro contato com o atendimento infantil. Porque ao longo da minha graduação, o contato que eu tive com o atendimento infantil foi dentro da educação, nos meus estágios, que eu fiz educação inclusiva. Eu trabalhava com crianças com autismo na época, dentro ainda da minha graduação. E as experiências que eu fui tendo com crianças eram todas dentro da educação, dentro de escolas, acompanhando, sendo mediadora, né, junto com essas crianças. Já era um outro tipo de estágio, né, um outro viés também, mas foi aí também que eu comecei esse interesse em relação à criança. Mas na época da graduação, na clínica, a gente atendia mais outros públicos. E dentro da residência, eu realmente me aprofundei nesse mundo infantil, né? O quanto que a criança, ela tem muito para ensinar, muito para contar, muito para falar, e o quanto que a gente às vezes não consegue ouvir, sabe? E uma das coisas que a Virginia Kisselain sempre vai falar, a Virginia Kisselain sempre vai ser a base, né? Sempre vai ser esse norte. Vai ser acerca dessa capacidade empática de escuta e de atenção que a gente precisa ter em relação a esse mundo infantil, porque muitas vezes a criança ela não vai verbalizar algo, né? Muitas vezes também vai, mas outras não. Ela vai construir a partir do simbólico, a partir do brincar. Então a Kisselain, ela sempre vai falar do quanto que o brincar, ele vai ser a linguagem mesmo da criança, vai ser onde a criança vai poder colocar a raiva, a frustração, a mágoa, tudo que ela sente de bom e de negativo, ou de sentimentos, às vezes, destrutivos, né? Vamos dizer assim, em relação a uma agressividade, que é a forma como ela está conseguindo se organizar, né? Emocionalmente. Então, dentro também, já entrando um pouquinho na nossa abordagem, né? A gente vai trabalhar muito também ancorado nessa tendência à autorrealização dessa criança, mas o quanto nesse processo entre a experiência dela e aquilo que ela está vivenciando em termos de mundo externo também, podem estar congruentes, né? Onde ela vai conseguir se organizar de uma forma saudável, vamos colocar assim, emocionalmente, mas às vezes não. Né? Às vezes o referencial interno dela em relação às suas próprias experiências, justamente porque às vezes a gente adulto, sem se perceber, critica ou vai fazer falas ou vai também construir ambientes onde essa criança vai começar a não confiar em si, né? A começar a se perceber nessa autoimagem. Claro que aí vai depender de faixa etária, de desenvolvimento infantil, de várias outras coisas. Mas essa autopercepção dela vai começar a se construir a partir desse externo, né? E aí, às vezes, isso não vai ficar congruente e ela vai começar a apresentar agressividade ou outras formas de funcionamento, né? De dinâmica psíquica. E aí, um ponto também que a gente vai pensar dentro da CP é o quanto que, se a gente for falar de personalidade, é um processo dinâmico, né? Então, o que acontece? Eu entro num hospital onde tem crianças cardiopatas, muitas com cardiopatias que a gente considera simples, outras a gente considera complexa, e aí isso vai variar. Essa criança ela vai poder operar várias vezes ou uma vez só, e aí vai depender, sendo que um processo cardiológico é uma cirurgia invasiva, muitas vezes, se for o que a gente chama de peito aberto, né? Tem peito aberto, tem também outras formas de cirurgia. E a criança vai para UTI, né? Onde
pelo menos onde eu trabalhava, às vezes os pais não ficavam com a criança, né, só na UTI neonatal. E aí eu vou encontrar essa criança hospitalizada. Muitas vezes essa criança ou já passou por esse processo cirúrgico, ou ela está indo para esse processo. Ou ela já passou em outros momentos da vida dela, né? E aí, quando eu encontro esse mundo, realmente foi um mundo encantador para mim, assim, de muita conexão. Então, o meu TCR, que a gente chama, né, que é a monografia de conclusão da residência, foi com crianças cardiopatas, mas no pós-operatório ambulatorial, que foi quando eu rodei no ambulatório. Quando eu estava no ambulatório, eu atendi crianças cardiopatas que já estavam em casa, né? Mas estavam bem clinicamente, mas emocionalmente era muito claro que elas não tinham ainda ressignificado aquelas experiências, elas não tinham ainda conseguido, elas não estavam vivenciando aquele processo, ou de perda, ou também de ser uma criança que às vezes não pode brincar, de correr, não pode fazer muitas coisas. Então ela vive muitos lutos e tem muitas perdas, né? De saúde, de se sentir uma criança diferente, de várias formas, fora a questão da própria dinâmica familiar. E aí, nessa época, eu atendia as crianças e atendia também a família, né? A mãe, geralmente, que hospitaliza junto. E aí, quando eu saí da residência, eu já comecei a trabalhar com crianças, né? Já foi um projeto que eu fiz ali dentro. E nessa mesma época, eu conheci a minha supervisora, né? Que é a Lígia Ramp. A Lígia, ela é brasileira, mas ela mora na Inglaterra, ela é ludoterapeuta. E foi a partir dela que eu conheci a PTUK, né, que é o Centro de Play Therapy, que eu fui fazer um curso introdutório lá em 2016. Esse ano eu ia, inclusive, fazer outro curso, só que devido à pandemia e muitas outras situações, que ainda bem que eu não cheguei a comprar minhas passagens, porque eu estava toda organizada para dar essa continuidade. Então aí eu também começo a trabalhar junto com a Lígia em termos de também ter supervisão, né? Além que na residência a gente tem um preceptor que trabalha junto com a gente. Na época foi a Tatiana Montalvão, que é uma psicóloga que eu gosto muito também. Ela também contribuía muito, só que nessa época coincidiu também de eu começar a estudar mais, e aí eu fui estudar ludoterapia, e você precisa estudar desenvolvimento infantil. Isso também é um ponto-chave para quem atende criança, para quem quer atender criança. Você precisa se cuidar. Eu sempre também gosto de falar sobre isso. Todo psicólogo precisa ter esse autocuidado, mas no atendimento infantil você realmente precisa estar com seus processos, cuidar da sua criança, né? Ter esse mergulho na sua criança. Por exemplo, o curso que eu fui fazer na Inglaterra, ele era todo experiencial, né? Porque lá a gente trabalha com uma perspectiva muito forte sobre a teoria e a prática, onde não está dissociado, não tem como eu ser a melhor teórica do mundo, isso não vai me trazer ferramentas para ser uma excelente, vamos supor assim, ludoterapeuta. Não, eu preciso sim ter a teoria, mas eu preciso sim da vivência. Eu preciso me submeter às práticas que eu submeto às crianças em relação a caixa de areia, por exemplo. Eu preciso eu fazer minha caixa de areia, eu preciso eu ter o meu processo, eu preciso ter a minha supervisão. Porque como a criança também, ela é muito sutil em muitas coisas, e aí se você tiver com situações suas ali pendentes, latentes, ou no seu, né? E aí se não tiver cuidado, você pode também misturar isso ou não conseguir ter autenticidade e ter empatia suficiente e aceitação dessa criança. Porque se eu não sei onde está a minha criança interior, se a Gabizinha está amarrada em algum lugar, vamos supor assim, em algum sofrimento, se a minha criança... como é a minha criança, né? A primeira pergunta que eu gosto de trabalhar com meus alunos que às vezes querem ser ludoterapeutas, né? Muita gente fala assim, nossa, eu quero muito ser ludoterapeuta, mas tenho muito medo, né? Então, o que eu faço, né? Vamos olhar para essa criança juntos, né? Vamos estudar muito, ler DIBs, por exemplo, adoro indicar DIBs. Pesquisar e tudo mais, fazer uma formação, estudar desenvolvimento infantil, estudar a CP, no caso, para quem é da CP, mas vamos olhar para essa criança, né? Onde está a tua criança? Quando tu pensa na tua criança, para onde tu vai? Né? Como foi a tua infância, né? E aí, se a minha Gabizinha, ela tá livre, ela tá correndo
por um corredor de janelas abertas, com o sol entrando, quando eu entro na minha sala, quando eu entro no meu set terapêutico com aquela criança que chega para mim, eu consigo oferecer um espaço, que é uma das premissas da ACP, em relação à permissividade, em relação à aceitação, em relação a compreender que não sou eu que vou direcionar aquele processo, não sou eu que vou dizer para a criança assim, e qual é o nome dessa boneca? Mas qual é tal coisa? E fazer uma entrevista, né, com aquela criança em termos bem jornalístico. Como o Emanuel falou ontem, eu não estou ali para colher dados, né? Eu estou ali para aquele encontro. Eu já fiz isso com os pais antes, né? Eu já faço a minha entrevista inicial, eu sempre começo com os pais, porque cuidar da criança, cuidar da família, é cuidar desses pais, é ver onde está a criança desses pais também. Eu faço muito trabalho com os pais. A minha devolutiva com eles sempre é experiencial. Às vezes eu chamo os pais, ou o cuidador principal, pode ser o pai, a mãe, a avó, a tia, quem for o cuidador principal. Quem convive mais com essa criança? Às vezes é a babá, então vai ser a babá que vai vir junto também. Vai vir um dia o pai, vai vir um dia a babá, a gente vai cuidar de todo mundo, porque é onde essa criança tá, né? Eu não posso. Eu posso cuidar dela, mas também eu não tô lá com ela, né? Então eu preciso também ter esse olhar. E eu, por exemplo, às vezes faço caixa de areia com esses pais, tipo, chega no consultório, eu trabalho descalça. Uma coisa que eu gosto muito. Tipo, chego no meu consultório, deixo meu sapatinho lá e trabalho descalça, sabe? E tô ali livre também. O consultório é um espaço muito grande que eu tô, inclusive, com muita saudade das minhas crianças também. E então eu vou estar trabalhando com esses pais. Às vezes eu trabalho com eles com pintura, com desenho. E aí a minha devolutiva sempre é também nesse viés experiencial. Claro que com muito cuidado, claro que em relação a, por exemplo, eu não vou, Gabi, você vai fazer terapia com esses pais? Não, eu também não vou aprofundar. Isso é outra responsabilidade que a gente precisa ter. O Emanuel sempre ensinou isso pra gente também. De que você não vai mexer em algo que não vai dar conta, né? Você também não pode ter essa falta de ética de vou aprofundar num ponto X aqui e deixar aquela pessoa desestruturada. Não, eu preciso também saber até onde eu vou sempre acompanhar o outro, né? Eu vou estar caminhando com ele, igual a criança também, né? E uma das coisas importantes de falar é sobre também as regras que perpassam esse atender. É um atendimento onde você deixa a criança para se expressar de forma livre, onde você cria uma atmosfera acolhedora, onde você cria, porque para existir atendimento precisa existir vínculo, para existir vínculo precisa existir confiança. Como eu confio numa pessoa que eu acabei de conhecer, né? E aí, muitas vezes, dependendo da idade, da faixa etária, fico de joelho, fico sentada, fico no tamanho dela, recebo ela, mostro o espaço, explico. Às vezes já trabalhei isso com os pais antes, para como eles explicam. Mostro que tem um telefone, que assim que eu ligar, o pai sobe, a mãe sobe. Mostro tudo que a gente tem. Tem a área, tem um piano no meu consultório. Adoro isso. A minha sócia, ela tem um piano e temos um piano no consultório. Que eu uso também, eu uso a música como uma ferramenta de expressão, né? Como um instrumento, uma possibilidade de você se expressar, né? Tem tamborzinho, tem várias coisas, assim. Tem a parte da pintura, tem a parte do tapete com a caixa de areia, com vários brinquedos, com fantoche, com jogos, com um monte de coisa. E vou apresentando para ela aquele espaço, né? E vou me apresentando também. E dentro desse processo, depois que ela chega, né, que ela vai lá observando, vai também tirando as dúvidas dela, eu também trago para ela o que vai acontecer ali, né? Que ali a gente não pode se machucar, que ela não pode me machucar, não pode machucá-la, né? Que claro que a gente, tipo assim, não de uma forma assim, não pode, é totalmente interdito, né? Claro que a gente vai ver, às vezes, se a criança precisar ter uma reação, não sei, por algum motivo ela jogou um brinquedo muito forte, muito longe, e você viu que ela imprimiu uma força ali, né? Uma agressividade. Então, eu vou refletir com ela, que é outro ponto dos outros princípios da X-Line, né? A importância de você refletir com a criança também, de acordo com a faixa etária, com o desenvolvimento, de como ela vai compreender aquilo e como você vai devolver isso para ela, de modo com que ela consiga acessar. E a criança, ela sempre te diz, às vezes ela diz assim, não quero falar sobre isso. Ou, foi, eu tipo, sei lá, eu não percebi. Então a gente também vai percebendo e vai caminhando junto com ela, né? Sempre não invadindo. E
E sim, voltando, trazendo essas regras, né? Falando do tempo que a gente vai passar juntas, eu sempre combino com eles os 5 minutos, né? Que quando faltar 5 minutos pra gente encerrar, eu vou avisar. E aí, eu sempre digo, faltam 5 minutos. Como a gente vai terminar hoje a nossa história? Né? Como tal coisa vai acontecer hoje? Ou sei lá, uma história que a gente está construindo, uma brincadeira. Ou o que você gostaria de fazer ainda com esses 5 minutos? O que você acha que dá para fazer? E então ali não é o limite, ele é fundamental para qualquer desenvolvimento infantil, né? Você, a criança, entender que tem ali também os limites, né? Que a gente vai ajudá-la a se construir dentro dele, e isso gera confiança, porque eu também preciso ter consistência, né? Eu preciso se eu faço um acordo, né? Se eu trago para ela as possibilidades, mas eu também digo tudo que ela pode fazer ali, né? As únicas regras são essas em relação a isso, né? De não também se machucar e que a gente tem o nosso sigilo. Eu sempre converso isso com eles, né? Sobre o que acontece aqui é meu e seu, né? Mas se você, quando você quiser dividir algo em relação daqui com seus pais, você me avisa. Ou se eu precisar dividir algo daqui com seus pais, eu vou comunicar a você. Porque às vezes eles têm muito essa dúvida, né? De tipo, será que ela vai contar? Será que ela não vai, né? Então, como construir essa confiança com a criança, sabe? E como lidar com a ansiedade dos pais também. E deixa eu ver o tempo. Pode falar, Mari. Estão perguntando, mas aí tu explica bem rapidinho, porque não vai dar para aprofundar aqui, mas estão perguntando o que é a caixa de areia e como se dá a devolutiva experiencial. Aí se puder explicar isso rapidinho. Tá, a caixa de areia, ela é literalmente não tem nenhuma foto aqui. Ela é uma, mas quem quiser olhar, depois eu posso. Tem no Canto das Flores, que é o meu Instagram profissional, tem lá que eu fiz uns cursos experientes. Na verdade, um workshop, né? Não é nem um curso. É um workshop para a pessoa ter uma vivência sobre construir a sua própria caixa de areia. A caixa de areia é uma caixa que tem uma medida específica, é tipo retangular, né? O fundo dela é azul, ela geralmente é de tipo um tipo de madeira, né? Tipo um compensado, bem feitinha, assim, eu mandei fazer. E aí a areia passa por um processo de lavagem, que precisa, né? Mas é areia mesmo, areia branca. Então pode ser a caixa de areia, a gente tem várias formas. Tem a caixa de areia molhada, com areia molhada, que ela tem um tipo de consistência, ela traz sensações e traz um outro tipo de trabalho. E tem a que fica com areia seca, que é tipo areia de praia, sabe? E aí ela fica no meu consultório junto com a caixa com água também, que é uma caixinha de plástico azul também. E que também fica com água lá. Então a criança pode construir. A única regra da caixa de areia é que ela não pode jogar areia fora da caixa. Às vezes acontece de estar brincando e sair areia também normal, mas tipo assim, não posso deliberadamente jogar essa caixa. E em relação ao devolutivo com os pais, o que acontece? Ao longo do meu trabalho, eu percebi o quanto que esses pais tinham dificuldade em compreender as suas crianças, justamente por não conseguir acessar em si a época que eles eram crianças, ou como estavam as suas crianças, né? O quanto que chegar para uma terapeuta infantil com o seu filho é como, para alguns pais, é como falar, eu sou incapaz. Muitos chegam, tipo, com muito, vou usar esse termo, como se fosse milindre, né? Assim, tipo assim, nossa, eu precisei de um terapeuta para me ajudar, olha como eu sou um fracasso. Então, às vezes, não que eles me digam isso, mas eu escuto, né? Quando na relação eu percebo isso, às vezes na ansiedade, na preocupação, ou já não sei mais o que fazer, ou eu tenho muita dúvida, o que eu posso fazer? E aí eu já acolho esses pais. Da experiência, né? Às vezes não está falado com todas as palavras, mas você sente, você percebe e você trabalha com isso também, né? Isso, exatamente, na relação. E aí o que eu fui percebendo? Com essa questão do momento da devolutiva, que eu faço o primeiro atendimento com os pais, né? E aí envolve dois momentos. Um momento de deixar eles livres falando, de conhecê-los, e um momento que eu vou fazendo perguntas específicas. E aí eu começo com a criança. Eu faço em torno de 8 sessões com essa criança para poder marcar essa devolutiva. Sendo que se nesse processo de 8 sessões eu percebo que já tem algo que eu posso trazer como devolutiva sobre os aspectos emocionais e tá trabalhando alguma coisa em relação a coisas às vezes em casa que pode ser ajustada, então eu já chamo esses pais. Então eu sempre digo para eles que eu posso chamá-los antes ou depois.
desses 8, né? Vamos supor assim. Claro que esse 8, tipo, 8 sessões é um parâmetro que eu percebo o quanto que a criança muda. Ela muda muito das 4 primeiras sessões para as outras 4 sessões. Né? Da quinta em diante, ela já confia muito mais, ela já tem outro processo. Claro que vão ter, não é uma via de regra. Tem criança que na terceira sessão já está super à vontade, já está trazendo, já está falando, já está brincando, já está... E tem criança que chega à quinta, sexta sessão, ela está segurando, ela está ali brincando, mas está muito numa outra forma de ser, né? De se movimentar naquele espaço. E aí que foi que eu percebi. Teve uma vez que, ainda mais às vezes tem um trabalho muito com os pais que são divorciados também, né? Ou às vezes também não. E aí uma vez eu pensei assim, eu vi o quanto que tinha muitas coisas na ideia de família, em como cada um, questão da comunicação, né? Um queria dizer uma coisa, outro queria dizer outra. Ainda tem isso também, o que confunde muita criança é um pai dar uma regra, outro pai dar outra, outro pai fala outra coisa. Então isso não traz consistência, isso não traz confiança e isso a criança começa a se movimentar de acordo com os pais. As crianças são muito inteligentes, mais do que a gente às vezes imagina ou esquece que elas são. E aí, uma vez eu fui trabalhar com pintura, eles chegaram, eu falei assim, então vamos, hoje a gente vai começar de outra forma. Aí eu sempre ofereço também, não amarro ninguém a nada. Tipo assim, vocês topam, o que vocês acham e tudo mais. Eu pensei nisso, vocês acham que ok? E às vezes eu fico muito livres para dizer sim ou não, enfim. E aí a gente começou, eu trouxe para eles assim, o que significava família, que eu gostaria que eles colocassem no papel da forma que eles quisessem, escrevendo, desenhando, pintando. E aí nisso, só isso já desenrola um outro processo, porque eles já acessam a criança deles. Só do pai, às vezes, já aconteceu de tirar o sapato na porta, às vezes tirar a chave, tirar ali, sentar no tapete, por exemplo, quando eu trabalho com a caixa de areia. Eu trago também a proposta, às vezes, eu digo assim, essa aqui é a caixa de areia, assim, aqui são os brinquedos, que eu chamo de símbolo. Você pode escolher o brinquedo que você quiser e colocar na caixa e construir a história que você quiser. E aí ele vai trazer e eu vou acompanhando. E aí disso eu vou desenrolando um processo com ele e eu sempre faço a ponte com a criança. Igual essa questão dessa família. Aí eles desenharam, pintaram, cada um do seu jeito, e aí a gente foi olhar juntos. O convite é sempre que eu estou com eles. Eu não estou ali, quem sou eu para falar sobre como cuidar do filho deles necessariamente, entendeu? Eu não gosto muito desse lugar de especialista em relação assim, eu sou... Que lugar de poder é esse que eu estou? Vamos, se a gente for pensar nas relações de poder, ou se a gente for desenrolar uma outra questão teórica da psicologia, do quanto que, para mim, eu tô ali para contribuir com eles, sabe? Eu tô ali pra gente construir algo juntos. E aí a gente olha juntos para isso, para esses desenhos, como se sentiram, como é que foi, e a gente vai construindo. E nessa construção eu sempre amarro com a devolutiva da criança, né? Ou faço essa ponte. Né? E aí a gente vai trazendo. Ou às vezes eu trabalho, por exemplo, não preciso devolutivo esse trabalho com os pais. Às vezes a criança está com muita dificuldade de relacionamento com o pai. O pai vive criticando, nunca tá bom essa criança, ele nunca tá fazendo certo, ele nunca tá ok. Aí eu digo, gente, aí eu trabalho com essa criança, trabalho, aí o pai todo dia taca ali uma crítica, aí essa criança se sente totalmente mal. E aí eu não preciso dizer isso pro pai, eu convido esse pai para ir lá comigo. E se ele aceita, ele chega, a gente vai sentar e vai fazer uma caixa de areia, a gente vai sentar e vai fazer uma atividade, porque eu preciso olhar essa criança, eu preciso olhar esse adulto, o que está machucando tanto ele que ele não consegue compreender o outro, ou ter esse olhar empático que o outro está fazendo tudo que ele pode, sabe? E eu vou construindo, nada que é uma via de regra, né? Dentro de todos os princípios que norteiam o meu aporte teórico, né? Dentro da ACP, dentro do que eu estudei, dentro da minha formação, dentro da minha supervisão também, que aí eu vou voltar um pouquinho do início, que é isso, né? Então, quando eu saí da residência, eu também segui esse caminho de ir atendendo a minha experiência da residência. A residência, ela tem mais horas que uma graduação. A minha graduação em psicologia tem 4.000 e um trocado de horas, e a residência tem 5.700 e outros trocados de horas. Então, tu sai com uma experiência prática absurda também, dependendo do teu empenho, né? E aí eu tive muito esse contato, né, de atender criança em todos os âmbitos do hospital, TI, enfermaria, ambulatório, tudo, assim, e fui somando as experiências, né? E daí eu
sigo na clínica com a minha supervisora, estudando também com o aporte teórico que eu tenho, e fui me aprofundando, né? E fiz a formação com vocês também, que foram incríveis, né? Eu lembro que na época, confesso que quando eu fiz, além de querer muito, mas eu olhava sempre pro módulo de ludoterapia, que eu dizia, quero fazer esse módulo. E foi que a Lígia, como ela se formou pela PTUK, eu soube dos cursos e aí eu fui fazer em 2016 esse. E os meus planos é continuar fazendo. Na verdade, meu plano é fazer o maior, que é como a gente chama de Master, que são 2 anos, e aí tu tem uma carga horária de experiência prática também muito grande. Em questão de material, né? Tem os daqui traduzido para o português, da Virginia Klein, tem Dibs, tem a Anitta Bacelar, que escreve muito, tipo, eu não a conheço ainda pessoalmente, mas eu sei que ela é muito boa, a forma que ela escreve também, ela tem muito material, ela tem também um trabalho lá, acho que é Floripa, se eu não me engano, né? E acaba que o meu vínculo maior, em termos até teórico, é a literatura em inglês, é muita referência. A ludoterapia, ela cresceu muito teoricamente. Eu gosto muito disso em relação. O Emanuel me ensinou muito bem sobre como ser uma cientista dentro da CP, assim, sabe? Então, para mim, essa parte teórica de estudar, de pesquisar, é algo que... E às vezes aqui no Brasil eu sinto uma falta de algumas coisas, sabe? E aí eu acabo tendo essa referência externa, vamos dizer assim. Fiquei curiosa para perguntar, assim, considerando todo esse percurso que você já tinha estudado inclusive com o Emanuel diretamente, e qual foi para ti, como é que foi o processo da formação? Se ainda trouxe coisas novas, mesmo considerando todo esse percurso, né? E também os outros módulos, se a gente conseguisse olhar para isso, né? A gente tem um módulo de ludoterapia, mas os outros módulos são mais amplos. Sendo que eles se aplicam também ao atendimento infantil, né? É porque às vezes quando a gente pensa como uma coisa dicotômica e pensa que quem vai atender criança estuda só ludoterapia, e não é, né? Quem vai atender criança Não. na CP vai estudar a CP como um todo e vai se aprofundar em A CP ludoterapia. inteira. Uhum. Exatamente, Então, esse é o que ponto, eu né? acho que isso é importante, porque o pessoal chega muito assim, quero fazer um curso de ludoterapia, como se você pudesse se jogar logo na ludoterapia. E não é assim, né? Não. Tanto que a minha trajetória não foi essa, né? A minha trajetória, ela foi exatamente essa que tu tá dizendo, né? Mergulhar no oceano da CP, tipo, ter a experiência do plantão, que foi um divisor de águas na minha vida e na minha formação. O plantão psicológico, ele te exige muita disponibilidade para o inesperado, né? Então, tu te trabalha de uma forma que tu tá pronto para algo que tu não sabe, né? E o estar pronto é não estar pronto, num sentido existencial da discussão, né? De você nunca estar pronto, você nunca está pronto e acabado, você está nessa construção onde cada encontro é um encontro, cada criança é uma criança. Recentemente eu fui receber uma nova criança, me deu um frio na barriga, aí eu fiquei assim, ai, que frio na barriga e tal. Tipo, às vezes dependendo, eu fico assim, será que essa criança, como vai ser, né? E eu já tenho um monte de criança e nananã, mas é isso, e depois eu fiquei pensando, ai, que bom, que eu nunca perco esse frio na barriga. Porque é isso, né? Você partir sempre de que você nunca sabe tudo, né? E em relação à formação, o que que acontece? Justamente se a gente pensar nessa perspectiva de que enquanto ludoterapeuta eu preciso saber de ACP, de desenvolvimento infantil e de várias outras coisas para aí mergulhar, vamos supor assim, na ludo, né? E em outras coisas também. O quanto que vocês me trouxeram o que eu gosto, na verdade, de forma apaixonante da formação de Fortaleza e da UFC, em especial, influências do Emanuel também, mas não só influência dele, porque eu também pesquisei com meus próprios olhos e eu sei que é assim. E a formação só fez provar isso, assim, vocês estudam, sabe, tipo, a linha de fenomenologia, o mestrado de vocês, o trabalho de vocês dentro da CP aí é um trabalho muito são pesquisas muito bem feitas, sabe? Eu gosto muito disso, de uma boa pesquisa dentro da CP, sabe? Às vezes eu sinto falta disso, né? Eu venho de uma formação primeiro de pesquisadora dentro da UFPA. Eu comecei, inclusive, com a Marilu Borba, que é uma terapeuta infantil maravilhosa. Ela é da análise do comportamento, trabalha com crianças autistas. E eu comecei a minha trajetória acadêmica enquanto pesquisadora.
né? Enquanto você aprender a fazer pesquisa, você ter um olhar, né, desse recorte. Claro que depois, nisso, quando a gente fala de pesquisa, você fala de vários viés teóricos, né? E aí dentro da CP, eu vejo que isso vocês trazem muita consistência. Então, todos os professores, a sensação que eu tenho às vezes aqui em Belém, é que a gente estuda, você precisa ler. Foi bem o que eu escrevi no depoimento, né? Você precisa sim saber. O Roger escreveu muito em diversas fases da vida dele. O Edson recentemente veio aqui para Belém, ele estava fazendo uma fala falando sobre a CP latino-americana, né, também, porque o Roger é um homem do tempo dele, lá dos Estados Unidos, se a gente for discutir, né, o quanto que é um outro contexto e tal, um monte de coisa assim, que é outra discussão teórica, mas eu vejo que vocês da formação, vocês trazem muito esse a mais, que às vezes eu sinto necessidade, o próprio Manuel, né? Ele sempre Uhum. trouxe isso pra gente, né? O quanto que ele se aprofundou no Rogers, em tudo que foi feito dentro da abordagem centrada na pessoa, que não é à toa que vem ser uma abordagem, né? Ela vem crescendo em diferentes fases, vem crescendo em diferentes formas. E hoje muitas pessoas foram pesquisando e também estão construindo novas coisas com esse olhar da CP. A própria Virginia X-Line, né? Ela pega ali a base e constrói, né? Ela constrói outras coisas na época dela. Por exemplo, o Dibs. A mãe não quis participar, mas ela autorizou, mas ela disse claramente, né? Tipo assim, não quero participar. E a X-Line comprou. Onde estava escrito assim, você topa fazer, né? Então, assim, o quanto também que a teoria, ela também vai se construindo, vai se renovando a partir de novas experiências, igual essa questão, por exemplo, do que a gente está vivendo, né? Do atendimento online. E como será que a gente vai pensar isso em relação a uma criança, né? Que é outro ponto. Então, assim, os desafios vão estar postos, né? E eu vejo que vocês trazem esse desdobramento, entendeu? Por exemplo, o teu módulo. É incrível pensar a sexualidade a partir da ACP e pensar também dentro de todo esse arcabouço, né? O quanto que isso chega no consultório, né? Mesmo independente do público que tu atende, isso chega, assim, né? O quanto que isso é tabu, você falar sobre vários assuntos dentro disso, né? E eu fiquei Então, pensando como tudo isso está interligado, né? Até se a gente pega, por exemplo, o meu módulo, relacionamento e sexualidade. A princípio, eu sou uma pessoa que nunca tive muito interesse em trabalhar com crianças. Mas, e aí escolhi esse tema que parece um tema de adulto. Só que está tudo interligado. Então, esses adultos têm filhos. E aí eles chegam, Mariana, aconteceu tal coisa com a criança. E enquanto psicóloga, às vezes eu tenho que orientar. Enquanto terapeuta de casal, eu tenho que pensar como é também o cuidado com essa criança. Como é que é a relação desse casal enquanto pais, a divisão de tarefas. Então, aparece, tá tudo muito interligado, né? E cada vez mais eu estou sentindo a necessidade de estudar sobre infância, estudar sobre essas coisas também, porque de alguma forma eu não atendo criança, mas isso aparece na minha prática. E aí, quando você estava falando, eu fiquei pensando em vários modos que a gente tem. A intenção aqui também é divulgar a formação e as pessoas terem mais informações sobre isso, né? De arte-terapia, por exemplo. É De arte-terapia? arte-terapia. Maravilhoso. Tem arte-terapia e a gente tem muitos professores que trabalham com crianças para além do módulo de ludoterapia, né? Tem o módulo de ludo, que a gente vai se aprofundar em relação a isso, mas o módulo de arte-terapia, a Marília trabalha com crianças também. O módulo primeiro já, que é com a Camila Marques, ela trabalha com crianças. A Silvia é uma das responsáveis pelo módulo de ludo, né? A Silvia e a Marília no módulo de ludo. Mas se você pega outros temas, são profissionais que, como você disse, tem muito esse caminho da pesquisa, do estudo, mas que também tem uma prática, e que muitas vezes essa prática clínica envolve também crianças. Então, trazendo essa visão realmente de que muitas vezes as pessoas pensam que para ser psicólogo infantil vai fazer só a formação de ludoterapia. Não. Mas não é este o caminho, né? Não. Ainda mais é que dependendo também, e mesmo assim, não sei como seria, assim, vou fazer uma formação única e exclusivamente, sabe? Por exemplo, recentemente eu dei aula na residência multiprofissional de saúde daqui sobre o módulo de saúde da mulher e da criança. Aí eu fiquei assim, ok, entendo de criança, eu entendo, não, entendo de saúde, de hospital, tá. Fiz mestrado em saúde, fiz mestrado em psicologia, mas foi dentro da saúde coletiva, né? Eu esqueci de falar sobre isso também. E aí, gente, eu estudei tanto e mudou tanto, assim, hoje quando eu atendo uma mãe, claro que eu sei sobre, o tipo de parto, tá dentro lá da minha ficha de entrevista,
mas mudou tanto, ampliou de um jeito, sabe? Você lê sobre todas as fases da gravidez, você lê sobre fazer vários recortes. Então é isso que tu tá dizendo, né? Tipo, o módulo de arte terapia, ele soma de uma forma também muito espetacular. E outro ponto importante, por exemplo, eu trabalho com criança, então virava e mexia, todas as minhas dúvidas envolvia um exemplo, uma pergunta. Então eu gostei muito disso, da troca, né? Acho que alguém da nossa turma trabalhava no CRAS ou no CREAS e também tinha algumas experiências, ou na vara judicial. E aí a pessoa trazia, porque na minha experiência eu fui fazer uma visita domiciliar, e aí a criança, e não sei o quê. Então, assim, ou também de outros pontos, né? Então, assim, a experiência de cada um, de cada canto do mundo, do Brasil, com cada experiência, isso soma também muito. Então, assim, em termos, enquanto somou de uma forma pessoal e profissional, porque pessoal, o quanto que foi incrível ter uma supervisão novamente com o Emanuel e como eu disse para você, né, vocês são visionários, assim, né? Antes da pandemia, vocês encararam esse módulo que a gente pensa, né? Como construir vínculo online? Como construir uma relação de autenticidade, de empatia? Como construir uma aprendizagem significativa online? É possível, né? Como fazer isso? E a gente via o quanto que os professores estavam disponíveis para isso. E ontem eu, inclusive, tive uma solicitação e eu fiquei muito reflexiva sobre isso, né? Se eu tiver disponibilidade para estar aqui contigo, para estar dialogando, para estar inteira, para estar te olhando, mesmo a partir de uma tela de celular, como que eu posso me conectar contigo, né? E como que eu me conecto? E como que eu consigo, sabe? E se a gente consegue, o quanto que isso é muito visceral, entendeu? Pelo menos eu sinto muito dessa forma. E E vocês essa, trouxeram isso, sabe? a experiência foi muito essa, né? Apesar da gente nunca ter, e nós duas, inclusive, né? Nunca nos Sim, vimos super amo a pessoalmente. Mari e a gente nunca deu esse abraço E a presencial. relação não passaria. É bom que passe por aí também, né? Não quero fazer aqui, o online substitui o presencial, não. Não, Mas o online é não. muito rico e traz muitas possibilidades. E principalmente, considerando o tamanho do nosso país, a distância geográfica, a dificuldade que é o deslocamento, e a gente via, assim, em algumas turmas presenciais, tinham alunos que vinham de outras cidades. O desgaste de vir, o investimento que tem que ser muito maior, né? Na hora que a gente amplia isso para o online, a gente ganha muito nessa possibilidade de trocar e de conhecer outras pessoas, outras possibilidades, outros lugares. Tem sido uma experiência muito rica. Alguém E perguntou se tem formação em ludoterapia. Eu vou responder que a gente, no momento, não tem. Tem muita gente que pede, às vezes a gente pensa sobre isso, mas não é um objetivo da gente, tanto trabalhar especificamente com ludoterapia, somente, mas a gente tem muito essa compreensão de que a partir da formação em ACP geral é possível trabalhar com crianças, porque a gente trabalha sempre com a pessoa, com a família, com o casal, tudo isso que está interligado. Então, a minha orientação para quem tem interesse no nosso trabalho, em conhecer, em se aprofundar nesses temas, mesmo que o objetivo seja trabalhar com crianças, no fim das contas, é interessante também a formação que a gente está oferecendo. isso até porque também, como esse é um ponto que tu falaste muito importante, quando eu falo da possibilidade disso acontecer, é, e pelo contrário, a pandemia está mostrando isso, né? O quanto que não é suficiente, né? O online, em termos assim, ele tem as suas limitações, né? Então é isso, não quando, quando a gente fala sobre como é possível, sim, essa conexão, essa aprendizagem, né? Esse encontro acontecer, essa relação se dar, não é também nunca dizendo o quão que é bom. Eu tô morrendo de saudade disso em relação a esse contato, sabe? A esse, por É, exemplo, né, a parte vivencial. Eu acredito que quem quer fazer formação, tipo, enfim, ser ludoterapeuta, um dos pontos chaves também, além de você pesquisar, estudar, fazer formações, né, é você fazer atividades, workshop, coisas experienciais também, né? Quando tudo isso passar. E o quanto que isso é importante, né? Inclusive, eu até te falei, né, que eu vou fazer essa semana a formação em focalização, que vai ser até online também por causa da pandemia, né? Então, o quanto que a gente vai se ajustando no que está posto hoje. Né?
Tem mais alguma pergunta, Mari? Porque o nosso tempo acho que tá Tá acabando. Mas vamos falar acabando. só então, porque algumas pessoas perguntaram de como é que tá agora para você essa questão dos atendimentos. Muita gente perguntou sobre atendimento online, e aí eu vou lembrar que amanhã, Que o tema amanhã. de amanhã é atendimento online com a Fernanda de Asson, foi nossa aluna também da formação, só que é da turma presencial, vai trazer a experiência dela com atendimento online. Muito legal, gente. A Fernanda conseguiu trazer quase todos os clientes dela do presencial para o online. Aí amanhã ela vai dividir essa experiência com a gente, porque tem muitas pessoas que estão com essa dificuldade, né, de levar os clientes por causa de toda a resistência, né, de achar que o online vai deixar muito a desejar em relação ao presencial, e aí amanhã a Fernanda vai trazer isso. Então a gente vai aprofundar mais amanhã. Mas, de qualquer jeito, eu acho interessante trazer a tua experiência de como é que foi para ti esse processo de dar o pause nos atendimentos presenciais, migrar o que foi possível migrar para online, e como é que, para além da tua experiência, você está percebendo e está entendendo esse momento do atendimento online infantil. Esse é um ponto muito importante que eu tenho pensado muito sobre isso, né? Em relação ao que acontece também, eu acho que vão ter várias variáveis que é importante a gente estar olhando, assim, em termos de situação, de contexto, de faixa etária, de dinâmica familiar, então, vários pontos. Mas no meu caso, falando da minha experiência, né? Eu consegui, antes de entrar nesse processo que eu chamo de recesso, como se fosse um recesso, como se fosse igual quando eu vou entrar de férias, eu trabalho isso com as crianças. Isso também é muito importante em todo tipo de atendimento, principalmente, crucialmente no infantil, você ter momentos de fechamento, né? Eu sempre, quando a gente vai encerrar, eu faço 4 sessões de fechamento, ou 3, onde uma eu comunico, e aí a gente vai trabalhando essa despedida, porque eu crio vínculo, eu crio várias coisas e preciso trabalhar esse momento que ela vai seguir a vida dela, né? Sem me ver toda semana. E aí, dentro desse contexto inusitado, eu consegui trabalhar com algumas crianças. Isso eu já vinha trabalhando antes, porque a questão da gente ter alguns cuidados em relação a lavar as mãos direitinho quando chegar. Uhum. Os sapatos sempre elas tiram, isso é via de regra no consultório, porque independente de pandemia ou não, a criança usa o consultório, a gente rola no chão, você usa os espaços, então eu não gosto que fique de sapato no consultório. E aí a gente já tinha algumas práticas que, devido a esse contexto, a gente já vinha. Eu lembro que quando eu trouxe isso para eles, né? Aí um falou assim, por causa do Covid, né? A gente tem que lavar as mãos, né? Então já estava nas mídias e tudo mais, ainda não tinha chegado intensamente em Belém. Então, com as crianças, devido, foi uma semana muito rápida, né? Quando as coisas, tá chegando, vai ter que entrar de quarentena e tudo mais, e os pais já estavam preocupados. Eu fiz esse fechamento, que também não foi difícil, por causa que eles estavam cientes, e eu trabalho com crianças que geralmente têm alguma questão emocional, mas tem um desenvolvimento típico também, então eu falo desse lugar, né, em termos dessa experiência, e a gente entrou de recesso. Né? Primeiramente eram 15 dias, e a gente ia esperar como isso ia se dar, vai fazer agora um mês, né? E com aqueles que eu não consegui ter esse momento com eles, eu conversei com os pais de como eles estavam, de como os pais estavam. Então eu trabalhei também muito nesse suporte com os pais em relação a esse processo. Né? A como eles estavam, como aquela criança estava e como estava. Só que coincidiu, quando eu entrei de recesso, as escolas que essas crianças que eu cuido entraram de recesso também. Então, pelo Uhum. mesmo motivo. Então, a criança estava bem ciente disso, né? Os adolescentes, eu trouxe para o online, né? Uhum. Fiz a proposta, conversei com os pais, conversei com o adolescente também, aqueles que eu consegui também fazer esse momento de recesso, né, de trazer o que ia acontecer, como é que estava isso para eles, sempre perguntando como está se sentindo, como é que tá. Então, e tá funcionando super ok, assim, principalmente nessa questão do adolescente, né? Ele já vai falar, ele já vai estar num outro tipo de trabalho nessa parte. E foi dessa forma, né? Como eu atendo alguns adultos também, os que. Porque ainda tem isso também. Por exemplo, eu não tive problema nesse sentido com os adolescentes, mas, por exemplo, tem adolescentes que ficam preocupados se o pai vai ouvir, se ele tem privacidade, às vezes ele não quer atendimento por causa de não se sentir confortável, ou às vezes a pessoa não tem espaço reservado para isso, não tem um quarto,
ou às vezes tem, mas não tem como. Então, assim, vão ter vários fatores, né? E em relação a pensar o atendimento online infantil, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre como isso acontece, né? Nesse momento, eu acompanho as minhas crianças através dos pais e me ponho disponível também. Por exemplo, se ela, uma das crianças até falaram assim, a gente pode te ligar? Ou alguma coisa assim, né? E aí eu conversei com elas também, se elas precisassem, elas falavam para os pais que aí a gente ia articular isso, né? De, vai ser por onde vai ser, né? Como vai ser essa videochamada, como vai ser esse encontro, né? Então, atualmente eu tenho falado muito com os pais e sempre acompanhado se eles estão bem, como é que está o sentimento, os comportamentos, como está essa dinâmica familiar agora, porque mudou para os pais. Tem muitos pais que estão trabalhando, né? Então, também, ou às vezes a criança está só com a mãe e o pai está trabalhando, ou como essas divisões ficaram, como as coisas estão. Então, esse é assim que ficou a minha vida. Então, atualmente eu estou com muita saudade deles, pensando como eles estão, assim, muita saudade mesmo da presença, da experiência, do cotidiano, assim. Mas também estava pensando, inclusive ontem eu recebi o que acontece? A linguagem da criança é nesse simbólico, né? E aí a gente vai falar de desenvolvimento infantil. Que fase do desenvolvimento essa criança tá, entendeu? Porque também, eu posso, sei lá, combinar com os pais, a criança vai ficar na frente de um celular, de um computador, eu vou rearranjar esse espaço como? Eu vou dizer para ela pegar os brinquedos dela, eu vou dizer para ela pegar papel, desenhar, eu vou conversar com ela, eu vou... Como eu vou construir, considerando que dentro de um espaço da sala, do consultório, ou enfim, de uma sala de atendimento, ou de um espaço de atendimento, eu tenho algumas ferramentas e tem criança, por exemplo, que só usa o simbólico, independente da faixa etária. Ela vai construir ali no simbólico, ela vai estar no faz de conta, ela vai estar no fantoche, ela vai estar na construção mesmo do simbólico ali, né? Do brincar, a linguagem dela vai ser essa. E eu tenho refletido muito sobre isso, né? De como então não sabemos como vai ficar a situação no futuro, como isso vai acontecer. Já também até tentei imaginar assim, vou atender agora meus clientinhos de máscara, tipo, eles também vão estar, eu também vou estar, né? Como vai ser esse novo encontro, assim, né? Como as coisas vão se dar. Então, recentemente eu recebi me solicitaram ontem, na verdade, foi bem interessante, um caso de uma criança de 11 anos, que ela, a cuidadora dela teve Covid, ficou em isolamento, e ela vem num histórico de luto, de perdas, tem uma história de vida que já perdeu pessoas queridas, importantes, cuidadores importantes. Então, quando essa cuidadora saiu desse isolamento, ela chamou a cuidadora e falou o quanto que ela estava com medo de perder as pessoas, de perdê-la, o quanto que ela não estava bem, o quanto que ela estava se sentindo sem sentido de existência, né, de vida. E ela conseguiu botar isso em palavras, né? Então, olha só também, esse é um ponto muito importante, porque às vezes a criança, mesmo com 11, com 12, a gente adulto às vezes não consegue botar em palavras o que a gente sente. Já ainda tem isso, às vezes o adulto esquece que nem ele consegue um monte de coisa e cobra que a criança consiga, né? Então, eu recebi isso, né? E aí eu fiquei pensando, né? Como eu vou construir um vínculo com essa pré-adolescente a partir de uma primeira interação dessa forma, né? Porque ela não tem como sair, até porque tem a questão do próprio isolamento, da principal cuidadora da casa, então pensei em várias coisas, né? E aí eu pensei, só que o caso é um caso bem sério, de um modo geral. E eu fiquei assim, eu me senti tão disponível, eu pensei, gente, essa criança ela precisa ser ouvida. Se ela chamou alguém e disse assim, tô sofrendo, tô com medo de perder você, tá muito difícil. E eu senti só a disponibilidade dentro de mim, né? Apesar de pensar assim, como eu vou esquematizar tudo isso, né? Como vai ser isso? Mas é isso, sabe? Então, antes de ontem, eu tava assim, dependendo do caso. Por exemplo, se você atende uma criança que tem um processo grave, emocional ou psiquiátrico, né? Eu imagino, como você vai fazer às vezes? Se você não conseguir trabalhar com essa criança, você vai trabalhar com esse cuidador,
Uma coisa que eu faço também, filial play, que a gente chama, que é quando eu trabalho com os pais, ensinando ele a brincar livremente a partir da perspectiva da CP. Como você deixa, porque ainda tem isso, a criança tá brincando, a mãe vai lá, ah, que desenho feio, ah, não, não é assim, por que tu não põe esse rosa aqui, né? Por que tu não põe? Então, da importância de eu não direcionar essa criança, né? Então, às vezes eu trabalho isso com os pais de um modo a instrumentalizar eles a facilitar esse processo. Ah, Gabi, eles vão ser terapeuta? Não, não vão, eles só são pais. Que às vezes Uhum, ficam com muitas dúvidas e às vezes não compreendem que uma fala pode ser essencial, entendeu? Às vezes uma forma de falar, que a criança vê como crítica, como... Então é isso, assim. Então, como é pensar em uma criança de 11 anos que se expressa e que o que o nosso conselho vai trazer é da questão da autorização, né? Legalmente a gente precisa ver ou mandar a pessoa imprime, escaneia e volta, ou assinatura digitalizada, não sei, né? Mas uhum, de uma forma que assine, né, a autorização, porque você precisa de uma autorização, se você não tiver 18 anos, você precisa de uma autorização, né? E aí seguir, fazer uma entrevista, fazer o que eu faço, mas online, né? uhum, Combinar o horário com os pais, atendê-los e ver como vai acontecer, né? E mas o principal é eu estar disponível para esse encontro e uhum. também pode dar super certo, pode também não dar. Inclusive, tipo, clientes meus acharam que eles não gostam de nada online, por exemplo, já adulto, né? E deu super certo. Depois, ah, não, mas eu quero tentar, Gabi. A gente tentou. Ah, até que não foi ruim. Até que foi bom, ah, então tá bom. E a gente tem seguido. Tem clientes que estão seguindo o processo muito ok, assim, em termos falando de pessoas mais adultas, né? Mas Gabi, é a gente isso. vai já cair. Vamos se Tá organizar bom. para a gente não cair de uma vez. Queria Tá. agradecer muito. Deixar assim, né? Que essa reflexão que você está fazendo agora no final, a gente vai dar continuidade amanhã com a Fernanda. A Fernanda Sim. também atende criança, então ela vai trazer também a visão Legal. dela. Esse é um momento que eu acho que não tem certo e errado, como você está falando, é muito da disponibilidade de cada pessoa, das possibilidades de cada terapeuta e de uma construção, né? Algo muito novo que a gente está construindo possibilidades de atendimento, né? Então De amanhã a gente uma. vai conversar disso com a Fernanda também. E só deixar, eu deixo tu terminar de falar, mas vou só fechar para se cair ficar fechada essa, tá? E deixar o convite, né, para a turma online. A gente viu que, Sim. mesmo não sendo só para crianças, também é interessante para quem atende criança, quem quer atender criança, dar conta de todo esse universo, né? E agradecer muito a tua presença e deixar o convite para as pessoas participarem amanhã da live com a Fernanda sobre atendimento online e na sexta-feira comigo sobre atendimento de casal na CP. E aí, Gabi, se É, despeça. o que eu ia falar era sobre essa questão que o Manuel falou ontem também, da ética, né? Que também o que é essa ética? Essa disponibilidade. Claro que eu tenho toda a questão legal, ou do que o nosso CRP, o nosso conselho está nos orientando também, mas eu preciso, né, trabalhar nesses rearranjos desse encontro, que também às vezes quando você está de frente com o seu cliente, você também precisa, né? Não tem ali o livro do Roger na tua frente e nem nenhum professor ali para te ensinar naquele momento. Tu precisa encontro, depois tu vai refletir acerca. Mas é isso, gente, obrigada, eu espero ter contribuído. Qualquer dúvida, falem com a Mari, que ela me avisa e a gente pode conversar, ou enfim. Obrigada, Mari, obrigada. Acho Um que podem abraço. também deixar a pergunta no post. Tem um post com a carinha da Gabi no feed. Ah, Então, se sim. vocês tiverem alguma pergunta, deixa nos comentários, porque aí outras pessoas podem ver. Aí a gente vai conversando um Isso. pouco mais lá também sobre Isso. esses assuntos. Tem lá e tem também o Canto das Flores também. Vocês podem perguntar por lá, quiser falar, tirar dúvidas específicas, não sei. A Marília Obrigada. estava divulgando o teu Instagram, acho que é o pessoal, que é o Gabriela. Mas acho que é melhor o Também pessoal pode seguir ser, eu acompanhar o respondo canal por do lá Canto das também. Flores. Só que o outro é aberto, então acho que fica mais fácil. Mas enfim, eu É. estou disponível para o que eu puder Sigam ajudar. o Canto das Flores, conversem com a Gabi por lá, peçam para a Gabi fazer live, porque ela se garantiu nessa live, adorei. Ai, meu Deus. Muito bom poder aprender, né? E a gente vê como esses lugares, a gente está sempre nessa possibilidade da aprendizagem, né? Às vezes uma está como aluna, outra como professor, depois a gente muda, isso também é muito legal. Sim. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente e a gente se vê amanhã, tá? Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Gabi. Beijo.
o endereço no feed. Acho que é para deixar o link do teu Instagram lá. Mas já tá, gente. No feed já tem. O, na publicação que tem a fotinha da Gabi, tem o arroba dela. Arroba Canto das Flores Belém. Viu? Beijo, gente. Até amanhã.